Paulo. Alegria poder estar aqui no Bezerra de Menezes, essa casa que amo, com pessoas que são meus irmãos mesmo. Me sinto muito acolhida, me sinto realmente recebida de braços abertos e sei que aqui eu tenho pessoas com quem eu posso contar em todos os momentos da minha caminhada. Nos momentos felizes, nos momentos que eu preciso das irradiações, eu ligo para vocês, o pessoal me ajuda, me sustenta e eu tenho aqui corações amorosos, são irmãos muito queridos. Então, para mim é uma felicidade poder estar aqui. Não tenho, assim, aquilo tudo que o Paulo falou aí para poder passar, mas eu tenho coração, né? Então, meu coração está com vocês e vamos juntos, pensando sobre esse grande exemplo, porque estamos aí num mês em que se convencionou dizer que é o mês das mulheres. Nós espíritas sabemos que estamos mulheres, depois estaremos homens, e depois a gente nem sabe como estaremos, né? Porque a tendência é desenvolver cada vez mais todos os potenciais, a ponto que olhemos um para o outro e enxerguemos somente espíritos. Não tenhamos mais divisões. No mundo que vivemos, no momento atual, é necessário, porque experiências em corpos diferentes, experiências mesmo sociais diferentes, para cada um desses corpos que a gente possa habitar. Maria de Magdala estava passando por uma experiência feminina. Naquela época, já ser mulher já era algo muito difícil. Na sociedade que, apesar de ter um papel feminino muito forte na família, era uma sociedade patriarcal. Ela tinha no homem aquele da última palavra, aquele que poderia ter o conhecimento, aquele que poderia ter o estudo, aquele que poderia determinar quem ia ou não louvar a Deus. Olha como tudo era muito mais restrito para as mulheres. Os homens eram sacerdotes que podiam entrar em contato com Deus e depois desse contato levar para as suas mulheres, se assim quisessem. A gente vê isso refletido até nas indicações de Paulo, depois de muito tempo que Jesus esteve aqui. Por isso, algumas pessoas dizem que Paulo era machista e tudo, mas era um costume da época que estava sendo modificado. Então, as cartas de Paulo muitas vezes refletem, sim, esse mesmo costume. Maria de Magdala nasce numa cidade pequena, e a gente vai ver isso lá no livro Boa Nova, no capítulo 20, quando, no texto chamado Maria de Magdala, Humberto de Campos, ou Irmão X, que às vezes a gente vai achar Irmão X, depois Humberto de Campos, mas são dois? Não, é o mesmo. Isso é uma outra história de uma questão jurídica que teve que se mudar o nome do autor espiritual. Mas o livro Boa Nova vem escrito Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos diz para a gente que Maria de Magdala morava numa cidade pequena, uma cidade menor ainda que Magdala, porque todas as cidades naquela região eram pequenas, mas existia em algumas uma questão muito interessante, importante da gente pensar. Algumas eram polos. Polos de quê? De negociações, de política, de ensino, de trânsito de verbas, de dinheiro. Então, mesmo sendo cidades pequenas, algumas pela posição geográfica, por ter um porto, por ter uma universidade, que a gente pode dizer na época, né, ter um ponto de estudo reconhecido, essas cidades eram mais influentes, então eram consideradas cidades maiores. No volume de pessoas e no tamanho não eram, mas pela influência eram. Então Maria de Magdala sai da sua cidade pequenininha, que a gente vai saber depois qual é, e vai para Magdala. Isso por quê? Alguns autores espirituais, como Amélia Rodrigues, a própria Joana, nos diz que Maria tinha sofrido um assédio. E a lei antiga era muito rígida, até para assédios. Tinha uma lei que dizia
que até a altura que a mulher gritasse em pedido de socorro determinava se ela era culpada ou não. Imagina, que subjetivo esse julgamento, né? Ah, eu acho que gritou alto, ah, eu acho que gritou pouco. E aí, quem vai determinar isso? Então, a lei existia, mas era muito subjetiva. E esses autores espirituais nos dizem que ela sofreu esse assédio. Sofrendo esse assédio, ela tinha dois destinos: se casar com essa pessoa ou ser apedrejada. Como ela não queria nenhuma das duas, porque ela era muito jovem, e a espiritualidade também nos diz que existem 3 provas muito difíceis de passar na Terra. Isso em qualquer época. A prova da riqueza, a prova do poder, e a gente pensa, nossa, é ruim ter poder? Poder traz responsabilidade. O poder bem executado. Né? O mal executado, não, mas o bem executado. E a prova da beleza. Porque muitas vezes você é julgado por aquilo que você não é, ou julgam que você tem uma certa influência que você não tem, ou julgam que por você ser belo, você também tem outras tantas virtudes que você ainda está procurando desenvolver. É uma prova muito difícil. A beleza te traz abertura de chegar às pessoas. Por isso que quando a gente vai nas obras espíritas, na codificação também, é trazido para a gente, né, que muitos espíritos pedem para encarnar com uma deficiência ou feios, para que eles não passem por essa prova tão difícil. Aí a gente pensa, né, o que a gente fica procurando nesse mundo? Poder, beleza e riqueza. Ainda estamos nessa etapa. Por quê? Porque ainda não reconhecemos essas provas como fundamentais para a resistência do espírito. Maria de Magdala, quando sai da sua cidade pequena e vai para Magdala fugindo dessas circunstâncias que ela teria que passar, ela cai justamente naquilo que poderia levar à sua subsistência. Ela junta com outras meninas e forma uma casa. Uma casa que para a época era uma casa de prostituição. Hoje tem vários outros nomes. E ela ali começa a trabalhar com essas meninas. E ao trabalhar com essas meninas, além do retorno financeiro que elas tinham, ela também ouvia daquelas pessoas que a procuravam, já que ela estava numa cidade influente, onde passavam muitas pessoas em negociatas. Ela ouvia daquelas pessoas pontos fundamentais do que eles andavam fazendo por aí. O que eles pretendiam fazer, de bom e de ruim. Ou seja, ela estava numa situação influente, uma situação de poder, porque ela conhecia daquelas pessoas coisas que eles não podiam confessar nem a eles mesmos. Ela estava numa situação de poder, mas ela também estava numa situação de perigo. Imagina isso dentro de Maria. Era uma menina nova. Ela estava nas mãos ali com histórias de uma sociedade toda. Isso para ela era tormentoso. Isso para ela deixava ela entre a simplicidade daquela menina da cidade pequena, que fugiu porque não queria a situação que lhe seria imposta, e aquela pessoa que tinha nas mãos o poder de uma sociedade. Isso a atormentava profundamente, porque a natureza de Maria era a simplicidade da sociedade pequena. Esse tormento, esse dia a dia, esse ouvir situações e coisas que ela sabia que eram muito erradas, ela sabia de algo que ia ser feito contra uma família, contra o governo, contra a sociedade. Ela sabia dos conchavos e ela sabia que aquilo estava errado. Esse tormento foi trazendo a Maria um descontrole emocional. Esse tormento foi trazendo a Maria
uma noção de que ela estava numa vida muito errada. Não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Esse tormento todo foi trazendo a Maria uma obsessão, porque automaticamente ela vai se ligando a espíritos que estavam ligados a essas outras pessoas pelo simples fato de estar ali na situação. E isso é um alerta para nós. Às vezes não somos nós os causadores do grande mal, mas nós estamos ao lado sem impedi-los. Ou seja, somos de alguma forma partícipes desse mal, partícipes. Então, nós estamos ali participando de algo que não é muito bom. E se nós não temos uma firmeza espiritual ou uma vigilância, se nós estamos envolvidos tão profundamente, automaticamente esses espíritos também vão nos ligar. E ela estava ali. E Maria é uma figura muito interessante, porque nós vemos Maria nesse início da sua trajetória, e depois vamos encontrar Maria depois que Jesus desencarna em um outro aspecto completamente diferente, que quem encontrasse Maria no início e quem encontrasse Maria no final não reconheceria Maria. Não falaria que seria a mesma pessoa. Nem vi como vibração. Ela não era mais a mesma pessoa. Então, uma grande questão que fica nas nossas cabeças. Por que Jesus, lá no final, ao aparecer, ele aparece primeiro para Maria? E não para sua mãe? E não para aqueles 12 que caminharam com ele todo o tempo? Por que aparece a Maria? É uma grande indagação. Emmanuel também nos trouxe essa indagação. E ele diz que ali existia um ato simbólico de Jesus muito profundo, que a gente precisava compreender, para poder trazer como exemplo a nossa vida. E Emmanuel nos diz que foi um ato amoroso, abnegado, de entrega. E lá no Livro dos Espíritos, na 530A, está escrito assim: os espíritos, né? Vou falar aqui com as minhas palavras para a gente não ler tudo. Os espíritos, eles podem estar ao nosso redor, nos influenciando, porque eles estão contra a gente ou por qualquer outro motivo, sem um motivo determinado. Só por pura malícia, para ver a gente assim numa situação difícil. E é respondido para a gente uma coisa e outra. Ou seja, eles podiam estar ali por uma questão pessoal de Maria, inimigos do passado, ou eles poderiam estar ali para que ela continuasse naquela condição e mantivesse aquela casa onde muitos estavam ali com pensamentos não tão bons. Arquitetando, porque imagina, essas pessoas se encontravam ali, já chegavam com intenções não boas, e nem dizemos assim na parte física, vamos dizer, nos conchavos mesmo políticos e econômicos. Ali encontravam com outras pessoas, aquele plano que era um plano menor, às vezes crescia. E isso para os espíritos que não querem o progresso da sociedade, isso é muito importante, um ambiente onde pessoas más intencionadas possam se encontrar. Então, aquele era um ambiente que eles não queriam ver destruídos. Então, eles ficavam ali, alimentando aquela condição. Porém, Maria começa a ouvir de suas servas que existia ali, pela região, um certo Galileu, que ao contrário dos outros homens, nos é falado assim, ao contrário dos outros homens, não apontava os dedos, não queria apedrejar, acolhia, compreendia os nossos erros e nos traçava novos padrões para a vida. E ela começa a ouvir aquilo e as servas começam a intensificar essa fala, por quê? Elas começam a perceber que Maria passava dias sem dormir, passava dias alucinadas.
alucinados. Passava dias sobre uma cama em delírios. E elas percebiam que aquilo era muito mais do que uma doença, que aquilo era uma obsessão, que aquilo eram espíritos que a atormentavam, porque ela falava com esses espíritos como se eles estivessem ali. As servas percebendo isso, a vibração de Maria, a situação de Maria, começam a falar mais vezes para ela. E ela fica muito curiosa e vai escondida ouvir um dia Jesus. Ouvindo Jesus, ela se sente tocada, muito tocada. Porque realmente, ele passando os olhos pela multidão, enxerga Maria em certo momento e ela percebe isso. Porque ele enxergava todos nós mesmo sem olhar. Mas ela percebeu o olhar do Cristo. E aquilo ficou tão profundo que ela guardou todos aqueles ensinos. Guardou tanto que uma noite pegou uma barca e foi pelo lago de Genezaré até Cafarnaum. Quando ela chega nessa região, começa a passar pela cabeça dela que ela tinha que procurar a casa de Simão Pedro. Lá estava Jesus. Mas o medo, a insegurança, começa a atormentar Maria, porque ela começa a pensar assim: como será, e isso está no livro de Humberto de Campos, como será que os meus conterrâneos irão me receber? Eles nunca haviam me perdoado o abandono do lar e da vida de venturas. Então a gente percebe que Maria de Magdala, na verdade, é de Cafarnaum. Ela fala os meus conterrâneos, ou seja, aqueles da cidade dela. Ela era de Cafarnaum, cidade de Pedro. E a gente percebe em Pedro aquele ser duro, que ainda não tinha se transformado, porque ele se transforma quando o galo faz barulho dentro dele. O galo é só um galo, mas o barulho que houve dentro dele foi muito forte. Pedro ainda não tinha passado por esse momento. Pedro ainda era aquele que olhava profunda, com julgamento, com dureza, e Maria tinha que entrar na casa de Pedro, seu conterrâneo, que ela sabia bem como era, para encontrar o Cristo. Mas Maria não pensou nisso, foi com medo, com receio, com insegurança, mas foi porque o Cristo falava mais alto. E aí a gente pensa nos nossos trabalhos, né? Quem aqui pega algum trabalho e fala assim, vou porque eu tenho certeza de tudo que eu vou fazer? A gente estava conversando um pouco antes de começar. É assim, a gente está inseguro, a gente está na dúvida, mas vale a pena. Vale a pena porque o Cristo está ali. A gente não está sozinho. A gente está junto com Ele. A gente trabalha com Ele e para Ele. Então, quando a gente estiver frente a um trabalho e pensar assim, mas eu não estou preparado, ouve o Cristo. Ouve o chamado. Se te chamou, é porque você já pode ir. Mas vão ter julgamentos, as pessoas vão falar. Vão, é isso aí. Vão julgar sim. Mas quem de nós não passou por esses julgamentos? Todos nós passamos. Agora importa o quanto a gente tem de bom ânimo, o quanto a gente quer fazer. O restante a gente vai buscando em companheiros o reforço para o nosso querer. E vão aparecer. O próprio Cristo, no Boa Nova, nos diz, eles virão de todas as partes. Então, quando ela passa a porta da casa de Pedro, ela entra, ela vê o Cristo, mas ao mesmo tempo ela vê o olhar de Pedro passando por trás dele, julgando o que ela estava fazendo ali. Olhando para ela com aquele olhar de você é a pecadora que abandonou a nossa cidade, abandonou o seu lar, abandonou a sua família para viver uma vida de maravilhas, de riqueza, de delícias. Porque olhando de fora, a vida do outro é sempre assim, né? Sempre fácil. A nossa tá difícil, mas a do outro tá tão fácil e ele fica ali, ó,
não melhora, é o olhar de quem julga. É assim. Todos nós vamos passar por isso, porque só sabe da dor quem a vive. Só sabe do problema quem está nele. Só sabe da luta que é para resolver quem está lutando. Só sabe quanto é difícil transformar um vício em virtude quem tenta, quem se esforça. Senão a espiritualidade ia falar para a gente assim, espera que daqui a pouco transforma. Não. Eles disseram, se esforça. Só quem esforça consegue. Mas Maria de Magdala se esforçou, passou por todas as suas limitações e foi até Jesus. E quando chega conversando, Jesus a olha, ela diz, o Senhor sabe que eu sou pecadora. Mas ele não estava olhando aquela Maria, ele estava olhando por dentro de Maria. E vão conversando, e de repente Jesus diz, fala sobre mãe, fala sobre ser mãe, no meio da conversa, ser mãe. E ela diz, coitada de mim, não posso ser mãe. E ele diz, quem é mais mãe? A mãe que é mãe da sua carne ou a mãe que é mãe da carne de outras? Ali Maria não sabia, mas era o grande convite do Cristo para a sua encarnação. Ela só foi analisar isso depois que o Cristo não estava mais na Terra. Mas foi ali que ele revela para ela a sua grande missão. E ela guarda aquilo no coração, mesmo sem entender na hora. Com a gente também acontece isso. Somos convidados a um trabalho, a gente entra, não está entendendo muito bem, depois que você vai perceber. Ah, é isso que eu tenho que fazer. Isso é que importa na minha vida. É esse o grande convite do Cristo para mim. E aí não importa se são grandes missões. Ah, você vai instalar a paz na terra. Ah, você vai instalar a paz na sua família. Ah, você vai instalar a paz dentro de você. Qual missão que é maior? Todas. Porque a paz do mundo começa em mim, não é assim? Então, às vezes, a gente fica esperando aquele grande momento, aquela grande missão, aquele grande cargo na doutrina espírita, aquela grande apresentação, aquele grande seminário, e não percebe que é uma leitura de uma frase que é o grande momento com Cristo. Maria de Magdala continua conversando com Jesus. E tem um momento que ele fala algo também muito importante para ela. Somente os caídos do mundo fazem bastante silêncio para ouvir Deus. Foram duas frases significativas para Maria. Foram duas frases profundas para Maria. Porque toda a sua trajetória começou ali. A sua mudança moral começou ali. E ela vai para casa com tudo aquilo no coração. A conversa dela com Jesus é linda, grande. Leiam no Boa Nova, vale a pena. Mas leiam sim cada palavra, porque é muito ensino ali. No outro dia, Jesus tinha um compromisso muito sério. Muito sério se a gente pensar assim, mas era um jantar, era um banquete. Que sério tinha isso? Jesus não desperdiçava um convite. Então, quando a gente vira para Jesus e fala, Jesus, vem na minha casa, entra na minha casa, não tem uma música assim? Entra na minha vida, ele aceita, ele vem. Então, esse é um exemplo de Jesus que a gente tem que pensar quando convidarem para que entremos na casa de alguém, que entremos mesmo. Jesus foi convidado a um banquete na casa de Simão Fariseu, na cidade de Naim. E ele foi, não se importava com quem era Simão Fariseu. Simão Fariseu, se a gente trouxer para os nossos dias, ele é o VIP da área VIP. Então, todo mundo que estava no alto da sociedade, Simão Fariseu convidava para a casa dele. E ele era tão VIP que ele deixava as portas abertas, as janelas abertas, para que toda a sociedade visse quem era a celebridade que ele estaria recebendo naquele dia. Então, ele vivia dando banquetes, era muito conhecido por isso, e quando ele vê que Jesus está se movimentando e muitos seguidores, ele fala, eu preciso
ter essa celebridade na minha casa? E convida Jesus e Jesus vai. Jesus não desperdiça um minuto para ensino. Por isso ele vai. Ele não vai por causa da festa. Ele vai porque ele sabe que ali tem um momento para ensino. E quando ele chega, Simão Fariseu fez aquele banquete, e a gente sabe, pela cultura judaica, que banquetes eram aqueles que eles ficavam deitados, com a cabeça virada para a mesa e os pés virados para o lado de fora, igual a gente vê em algumas figuras. Então, aquele banquete formado, tudo de melhor, a casa toda aberta, a comunidade se acotovelando nas janelas para ver o que ia acontecer. Tava esse burburinho. E Jesus entrou, se recostou à mesa, seus discípulos também, porque ele convidou todo mundo. Seus discípulos também, todos preparados para o jantar, as mulheres servindo, aquela bebidas, comidas, tudo de melhor. Quando se ouve um burburinho e uma mulher corre e entra pela casa. E aí a gente pensa, por que ninguém segurou, já que Simão Fariseu era tão conhecido e tão famoso e tão influente? Será que não tinha seguranças? Por que ninguém barrou essa mulher? Porque essa mulher era Maria de Magdala. E na hora ali, com certeza ficou. Se a gente barra Maria de Magdala, o que será que ela vai fazer? Imagina o escândalo, a sociedade inteira vai ver. O que será que ela pode fazer? Já que Simão Fariseu era tão influente, será que ela também não sabia de nada sobre ele? Não, vamos deixar ela passar. É melhor deixar passar do que segurar. E ela entra, quando ela vê Jesus, ela começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, secar com os cabelos e passar um unguento caríssimo, perfumado, porque Maria de Magdala tinha muitos presentes. E ela começa a passar nos pés de Jesus, sem se importar com quem olhava aquela cena, sem se importar se as pessoas iam julgar ou apontar. A preocupação dos dias anteriores na casa de Pedro, do julgamento, não existia mais. E se a gente parar para pensar, por que não existia mais? Porque naquele momento não era mais Maria de Magdala. Era uma nova mulher, então eles poderiam julgar a mulher antiga. Essa era outra. Ninguém conhecia. Não cabia a ela julgamentos. Por isso ela não se importava. Falasse o que falasse, estariam falando daquela que não existia mais. Então Maria de Magdala vai e faz isso. E ali a gente tem um ensino precioso de Jesus. Ele olha para Simão, Simão fariseu, pensa assim: se fosse mesmo um profeta, saberia que é uma pecadora. E Jesus olha para ele, ouvindo seus pensamentos, e diz assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu o beijo de boas-vindas. Você não ungiu a minha cabeça. Vês tu essa mulher? Desde que ela entrou, não para de lavar os meus pés com lágrimas, secar com os cabelos e ungir. Não para de beijar os meus pés. E por que esse é um ensino tão forte? Porque se a gente só lê assim, parece que é só um ato de Maria. Esse é um ensino forte porque a lei judaica, desde lá de Gênesis, vem falando do lavar os pés, do beijar a face, do ungir a cabeça como uma forma de receber alguém muito especial na sua casa. Você lava os pés para dizer, olha, você veio de uma viagem cansativa e eu estou te recebendo, agora a casa é sua. Fique à vontade, aqui os seus pés não vão se cansar. Aqui vão ser momentos de alegria. O beijo é para dizer, eu sou seu irmão. Eu te reconheço como filho do mesmo pai. E quando unge a cabeça, é que reconhece Deus como único. Ou seja, estamos ligados como humanidade. Então, isso não era só para refrescar a pessoa que estava viajando.
Isso era uma cerimônia de boas-vindas. Se a gente trouxer para Minas Gerais, é aquele, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Chegou, não tomou cafezinho, não foi bem recebido, né? Assim, em Minas. Lá era lavar os pés, beijar o rosto e ungir a cabeça. Por que que Maria de Magdala faz isso? Ela poderia ter entrado e feito qualquer outra coisa. Porque esse símbolo é o momento que ela diz: Jesus está entrando na minha casa. E aí a gente vai lá no mundo maior, André Luiz, no capítulo 3, casa mental. Ela estava dizendo: Jesus está entrando na minha casa mental, na minha casa espiritual. Jesus agora faz parte de mim. E Simão o fariseu não tinha feito isso. Ou seja, ele recebeu Jesus na casa física como celebridade, mas não Jesus na sua vida íntima. Maria de Magdala chega e mostra: eu não tenho uma casa para receber Jesus física, mas eu tenho a minha casa mental. O meu corpo, o meu espírito agora está para Jesus. Então, por isso que o ensino ali foi profundo, por isso que Emmanuel chamou atenção lá atrás para a gente. Existe ali um ato simbólico profundo que a gente precisa conhecer. E Jesus fala isso e Maria de Magdala sai do mesmo jeito que entrou. E vão se passando os tempos, vamos percebendo Maria de Magdala entre os evangelhos. Tanto é que é citado Maria de Magdala, ou Maria, aquela que Jesus expulsou os 7 demônios. Ou seja, ela estava ali o tempo todo, né? O tempo todo junto àqueles que trabalhavam com Jesus, junto aos discípulos, junto a Maria de Nazaré. Ela estava por ali, auxiliando, fazendo. Porém, é significativo quando a gente vai quase lá no final dos evangelhos, quando Jesus é sepultado, depois da cruz, quando Jesus é sepultado e a gente encontra Maria de Magdala junto ao sepulcro. E é interessante que a narrativa nos diz que ela vai bem cedinho, quase madrugada, no raiar dos primeiros raios, nos primeiros momentos do dia, ela vai. Ou seja, ali, amanheceu o dia, ela está pronta para o trabalho. Amanheceu de novo, ela está pronta para o trabalho. Ela não se demorava no repouso. Ela não se demorava naquela estagnação. A partir do momento que ela esteve com Cristo, ela se modificou e se colocou no trabalho. E é interessante, e aí a gente volta lá no início, por que Jesus aparece a Maria de Magdala? Com ela estavam outras mulheres. Foram ao sepulcro juntas. Mas Emmanuel traz para a gente que ela não se deixou levar pela não esperança, pela descredibilidade. Ela ouvia tudo que Jesus dizia para ela. E ela se lembrava bem que Jesus disse que no terceiro dia ressuscitaria, que o trabalho não terminaria, que ele iria, mas seus discípulos ficariam com a obra. Que lá em Marcos, quase no final do Evangelho de Marcos, está escrito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho ou a boa nova a todas as pessoas ou todas as gentes. Ela guardou isso no coração. E quando ela guarda isso no coração, ela tem uma certeza. Aquele padrão vibratório que fez com que ela fosse obsidiada não existe mais. A vigilância, a oração, o colocar-se no trabalho o tempo todo, no trabalho do bem, começou a fazer parte do dia a dia de Maria de Magdala. E lá no Livro dos Espíritos, na 531A, pergunta-se assim: tem como acabar com essa influência dos espíritos que querem o nosso mal? E qual é o meio? E é respondido: podeis
Vocês podem acabar com isso, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Através do seu exemplo, da sua mudança, eles vão compreender o mal que eles estavam fazendo. E ainda nos diz mais a espiritualidade. Demais, se soubesse colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Quando você resolve mudar, mas resolve mesmo, intimamente, como Maria de Magdala fez, entra na minha casa mental, no meu passado, no meu presente, vamos construir um novo futuro, como nos diz André Luiz, né? 3 andares que tem a nossa casa mental, passado, presente e futuro. Quando a gente resolve, aqueles espíritos que estão conosco, eles não vão ser expulsos. A gente costumou imaginar assim, mas eles não vão ser expulsos. Eles vão ser esclarecidos com o nosso exemplo, esclarecidos com a nossa oração. Porque quando a gente começa a orar por eles, eles falam assim, por quê? A quem eu faço mal me retorna com o bem. Isso começa a fazer com que eles pensem, revejam e busquem também a melhoria. Então, quando a gente vai, encontra Maria de Magdala, bem cedo, de madrugada, perto do sepulcro, com sua mente voltada para o bem, para o trabalho, para o querer que as promessas do Cristo se cumprissem na terra. E quais promessas são essas? Do bem para todos, de um mundo regenerado, de um mundo feliz, de um mundo onde há paz. E ela sabendo que isso tudo dependia dela, como depende de todos nós, ela consegue manter esse padrão elevado. E esse padrão elevado é que nos faz ouvir melhor as vozes do Cristo. Às vezes a gente faz prece e fala, não fui atendido. Não ouvi a resposta. Estou procurando até agora e não consigo. Mas por quê? Porque a gente não parou mesmo para ouvir. Lembra quando Jesus disse a ela, só os que tombaram fazem bastante silêncio? Ele tinha falado isso lá no primeiro encontro. Ela foi entender agora. E aí a gente percebe que a partir desse momento ele diz, vai, diga aos outros que vivo. E ela vai, encontra os outros apóstolos, os outros discípulos, encontra Maria de Nazaré. Quando ela diz, os outros falam, precisamos ver isso, e vão ao túmulo. Enquanto Maria de Nazaré segura suas mãos e diz, conta, filha, conta. Para contar para ela que Maria de Nazaré sabia por que Jesus aparecia a Maria de Magdala. Maria de Nazaré tinha um contato direto com o Cristo. Maria de Magdala é que precisava do reforço para sua caminhada até o dia da sua desencarnação. Quando tudo passa, o temor, a perseguição, e os apóstolos vão para Jerusalém, eles dizem a Maria que não poderia ir. E ela fica nas praias de Dalmanuta, andando naquelas praias, e quando ela vê, chega uma multidão vinda da Idumeia e pergunta a ela, onde está o Cristo? Viemos porque sabemos que ele cura, somos leprosos. Ela diz, o nosso Senhor já foi. Mas eu sei das histórias do Cristo. Eu posso contar. E aí a gente relembra a fala de Jesus, quem é mais mãe? Aquela que é mãe da própria carne ou mãe da carne dos outros, das outras? E os leprosos realmente têm na carne a marca dos seus erros. Então ela acolhe todos aqueles e conta para eles histórias e mais histórias e conhecimentos e ensinos de Jesus. E todas as vezes ela começava, vocês leprosos, vão escutar agora como Cristo fez. Vocês leprosos vão aprender agora dos ensinos de Jesus.
Até que um dia ela levanta e vê na sua pele uma marca. E ela fala: nós leprosos sabemos do Cristo. Então Maria de Magdala teve que passar por toda essa transformação. Por isso ela é o grande exemplo para nós. Não da mulher que se converteu ou da mulher que deixou uma vida pecadora para uma vida mais humanizada, mais espiritualizada, mais evoluída, mas de uma mulher que aprendeu a cada frase do Cristo colocar em sua vida. Às vezes procuramos mensagens maravilhosas, muito bom, mas será que a gente está lendo? Será que a gente está fazendo bastante silêncio para ouvir aquilo que a gente está lendo? Será que a gente está mesmo falando para Jesus e fazendo aquele gesto que ela fez na casa de Simão Fariseu? Faz parte da minha casa. Então, que a gente possa trazer esses exemplos de Maria de Magdala para a nossa vida. No final da sua vida, ela pede para ir até Éfeso, porque o sonho dela era rever João e rever Maria de Nazaré, porque foram eles que acolheram ela quando ela disse: o Cristo vive. Ela tinha uma amizade muito grande com Maria de Nazaré. Ela vai, mas quando ela chega nas portas da cidade, a febre já não suportava mais. Ela já não suportava mais as febres, as dores no pé, os machucados. E ali ela é acolhida numa casa simples de recém-transformados em cristãos. E ali ela termina o seu dia, termina a sua encarnação, terminando uma história sobre o Cristo. Então ela evangelizou até o último momento da sua encarnação. Que nós possamos, como cristãos, que nós possamos como espíritas, que nós possamos como evangelizadores, porque todos nós somos, aquele que já puder falar assim: tenha bom ânimo, ou aquele que já puder falar assim: isso também vai passar, já é evangelizador. Então, que nós possamos utilizar desses exemplos de Maria para ouvir, compreender, deixar entrar, para que a gente possa levar. Agradeço muito a vocês essa oportunidade de rever Maria de Magdala, que é muito importante para todos nós, como exemplo de vida, como exemplo de trajetória e de fortaleza moral. Porque transformar moralmente exige fortaleza. Então, a gratidão a todos vocês e espero voltar muito mais vezes.